Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Como podem ver, não tenho equipamentos de confeitaria ou bolos à minha frente, pois estou aqui para contar toda a minha história. Muitos de vocês pediram este vídeo para saber como cheguei onde estou hoje, então aqui está e espero que vocês gostem. Vou levá-los de volta a alguns anos, quando eu estava terminando o ensino médio. Eu sempre fui boa em arte e fotografia, então eu sabia que queria fazer algo criativo, mas não sabia exatamente o que. Eu me inscrevi em uma fundação de arte. Agora, uma fundação de arte é um ano onde você experimenta muitos campos diferentes dentro da indústria da arte. Então, por exemplo, eu tentei todo tipo de coisa como belas artes, moda, têxteis, mas acabei me especializando em animação. Provavelmente porque meu estilo de desenho é bastante caricato e minha família sempre diz que eu penso como um desenho animado, então fez muito sentido para mim. Então, eu me especializei em animação e meu último projeto foi, na verdade, eu apresentando um programa de culinária e toda a comida era animada e eu meio que tive essa ideia de como seria se a comida tivesse sentimentos. Então, havia coisas como esmagar biscoitos, ralar limões, provavelmente não era a animação mais agradável, mas era para ser engraçado e eu estava apresentando um programa de culinária e mal sabia eu que estaria fazendo exatamente isso alguns anos depois, mas com comida de verdade e não animação. Então eu já tinha essa paixão subjacente por cozinhar e especialmente por assar, mas eu nem mesmo pensava que isso seria perseguido como uma carreira. Então, após este ano de fundação, fui aceita na Universidade de Artes de Londres para estudar animação e estava realmente animada com a ideia, mas o que eu não percebi é a realidade do mundo da animação hoje. Então não é realmente sentar e desenhar desenhos animados mais, é muito mais passar dias em frente ao computador numa sala escura desenvolvendo e utilizando programas complexos. Então foi um pouco diferente do que eu estava esperando, mas continuei durante o ano e, conforme eu progredia, meu entusiasmo pela animação diminuía. Alguém me disse que se meu coração não estava nisso, significava que não era certo para mim. Durante este ano me encontrei na cozinha o máximo possível. Qualquer oportunidade de estar cozinhando ou assistindo a um programa de culinária ou lendo livros de receitas, fiquei obcecada com comida. Era quase a minha fuga deste mundo de animação que eu meio que me forcei a entrar sem realmente me imergir nele. E quanto mais eu assava, mais eu percebia o quão criativas e decorativas as coisas podem ser. E eu consegui expressar meu eu artístico através da comida. E depois você pode comê-lo. Então foi o melhor dos dois mundos. Enfim, enquanto eu não me sentia tão comprometida quanto deveria me sentir no meu curso de animação, eu apenas comecei a navegar e ver, e o que mais havia por aí, e então eu descobri o Le Cordon Bleu. Então esta é a famosa escola de culinária francesa que se especializa em pratos salgados, mas principalmente doces e confeitaria. E por acaso encontrei um dia aberto cerca de uma semana depois no campus de Londres. Acho que não contei pra ninguém que estava indo e simplesmente me apaixonei. Assim que entrei no prédio, ele simplesmente gritou pra mim. As cozinhas estavam impecáveis, pessoas correndo com jalecos de chefe. Ao caminhar pelos corredores, você pode ver o que está acontecendo dentro, e eu tive esse momento de, meu Deus, as pessoas podem fazer isso como carreira. O que acontece se eu fizer isso? Agora, voltando um pouco, meus pais já haviam passado por mim mudando de ideia várias vezes, então quando eu cheguei até eles e disse: "Mãe e pai, decidi que quero mudar o que estou fazendo." Não foi fácil, mas acho que eles viram que eu não estava 100% comprometida e apaixonada pela animação, e então eles meio que concordaram que essa seria a minha última chance, e que chance foi essa? Eu saí da escola de animação um ano antes porque eu sabia que não era certo pra mim, e eu me matriculei no Le Cordon Bleu no final de 2012. Então, inicialmente, eu me inscrevi no curso para iniciantes de 3 meses, em vez de me inscrever nos sólidos 9 meses, que, claro, é mais caro e exige mais comprometimento, e desde o primeiro dia eu sabia que estava no lugar certo. Lembro-me de pegar meu uniforme e que nossa primeira aula foi uma salada de frutas para nos acostumarmos com facas. Foi a salada de frutas mais deliciosa que já provei. Desde então, passamos para diferentes tipos de merengues, creme patisserie e todos os tipos de pastelaria. Eu realmente senti como se finalmente tivesse me encontrado. Então, no final do básico, 3 meses, decidi continuar no intermediário, que foi mais 3 meses, e estou feliz por ter feito isso, porque conseguimos fazer croissants e entremetes, e também elevou meu entendimento de confeitaria para outro nível, além de ser capaz de criar tantas coisas incríveis diferentes.
Agora, como o curso não era todos os dias, decidi conseguir um emprego de meio período ao lado dele, então me candidatei a um emprego em um café no centro de Londres. Então, neste café, eu estava às 7 da manhã assando bolos de pão, brownies, barras de granola. Então, algo bem diferente do que eu aprendia no Cordon Bleu. Mas o que eu via era a indústria e como a indústria realmente funciona. Porque dentro do mundo da panificação, você pode ir de bolos caseiros à confeitaria de hotéis e restaurantes de alto padrão. E eu ainda não tinha certeza do que queria, então foi bom ver ambos os lados. Então, o que eu estava fazendo neste café era trazer minha essência do Cordon Bleu e pegar o aspecto da panificação caseira e juntá-los. Após concluir meus estudos de 6 meses no Cordon Bleu, comecei a trabalhar em período integral em um café. Depois me transferi para outro café próximo à minha casa, onde também preparava pratos salgados. Quiche, saladas, pedaços de frango, salmão, além dos doces e bolos, e eu estava encarregada da cozinha, o que eu absolutamente amava. Lembro-me de subir da cozinha e ver os clientes comendo minha comida e se divertindo muito, e posso garantir que não havia sensação melhor. Ao mesmo tempo que isso se espalhou entre minha família e amigos, que eu fazia bolos, e então a amiga de uma amiga da minha mãe perguntou se eu me importaria de fazer o bolo de aniversário da filha dela. Ela quer uma daquelas bonecas Barbie. E eu disse, claro, por que não? Fiz um bolo de aniversário, então alguém na festa me pediu um bolo para a filha dela. Em pouco tempo, sem perceber, passei a aceitar pedidos de bolo enquanto trabalhava. Lembre-se que no Cordon Bleu você não aprende de fato sobre bolos em camadas e creme de manteiga. Então, o lado dos bolos foi mais autodidata, mas novamente eu tinha esse entendimento extra de ingredientes e receitas dos meus estudos. Eu trabalhava em tempo integral como chefe em uma delicatessen, pegando cerca de 3 a 4 pedidos de bolo por semana. Felizmente, meu chefe me deixava usar a cozinha depois do expediente, pelo qual eu era muito grata, pois conseguia fazer todos os meus bolos lá. Foi também nessa época que o Instagram começou, então eu tinha ouvido falar deste aplicativo, minha irmã mais nova estava nele, eu realmente não conseguia entender as tags e as hashtags, mas me pediram para fazer um bolo para Cara Delevingne. Na época, eu acho que tinha ouvido falar dela, mas eu não percebi o quão importante isso era, especialmente se ela me marcasse no Instagram. Mesmo que eu não estivesse 100% certa do que isso significava na época, eu sabia que era importante e então eu abri minha conta no Instagram. Eu carreguei todo o meu trabalho de confeitaria da minha escola, bem como os bolos que eu estava fazendo e rapidamente tive que pensar em um nome, daí o nome. Oh, Georgia's Cakes. Não é o mais original, eu sei, mas meio que ficou. Então, eu fiz esse bolo para Cara Delevingne, apenas algumas semanas depois de abrir minha conta, e o que aconteceu foi que ela me marcou. E meus seguidores foram de cerca de 200 para cerca de 6 mil. Aumento e abri o meu para cerca de 6 mil apenas em um dia. Mas isso realmente me deu um impulso e abriu meus olhos para o que essa plataforma poderia ser. Então, de repente, eu tinha todos esses seguidores e sentia a necessidade de cuidar deles e fornecer-lhes conteúdo do que eu estava fazendo. Então, eu continuei a fazer bolos, continuei a postá-los online. Com o passar do tempo, minha base de seguidores cresceu, minha base de clientes cresceu e eu estava fazendo mais bolos e conteúdo. Então eu fiz um vídeo para o Instagram. Isso ocorreu quando o Instagram limitava vídeos a 15 segundos, o que me faz pensar que agora deu uma volta completa, pois era bem restritivo na época. E por algum motivo este vídeo se tornou viral. Acho que eu só tinha de 10 a 15 mil seguidores naquela época, mas este vídeo teve cerca de 80 mil visualizações e eu realmente não conseguia entender porquê. Então o Instagram, a própria empresa, entrou em contato comigo e me convidou junto com alguns outros criadores de conteúdo em vídeo para um seminário de workshop em suas sedes, o que foi super emocionante porque era como se eles tivessem notado quem eu era. Então, neste workshop, eles basicamente nos disseram que o Instagram era uma plataforma inicialmente de fotos e agora está se movendo para o vídeo. E como sabemos hoje, os vídeos são muito mais atraentes e provavelmente mais populares para se olhar do que as imagens. Então eu sabia que tinha que criar cada vez mais conteúdo em vídeo, bem como fotos, então continuei a trabalhar, continuei a fazer bolos e continuei a fazer upload de conteúdo. Chegou ao ponto em que eu tinha cada vez mais pedidos de bolos e estava lutando para equilibrar meus pedidos de bolos e meu trabalho. Então tomei a decisão de deixar meu trabalho e me dedicar integralmente aos bolos da Georgia em 2015. Então,
Acho que apenas como uma nota à parte e um conselho, decidi fazer essa mudança porque financeiramente eu iria ficar bem por pelo menos 6 meses à frente. Se no pior dos casos meu plano não desse certo. Então, se você está pensando em dar esse passo, você tem que pensar sensatamente e se você está financeiramente bem para fazer isso. Então, eu olhei para frente, consegui pagar meu aluguel nos próximos meses, mesmo que eu não ganhasse um centavo, e então eu fiz a mudança e estou feliz por ter feito isso porque meu negócio realmente decolou. Eu consegui colocar 110% de esforço em tudo que estava fazendo, portanto, criando mais bolos, conseguindo mais clientes e, claro, focando no meu conteúdo online. Também decidi abrir um canal no YouTube, o que me deixou extremamente nervosa porque eu meio que gostava da ideia de que todas as minhas receitas eram ultra secretas. Mas assim que abri meu canal, meu negócio cresceu ainda mais. Acho que no final do dia, ensinar uma habilidade a alguém é muito mais gratificante do que dar um bolo a alguém, mesmo que nada possa superar o sorriso no rosto de um cliente, especialmente quando eles também provaram. Apesar das minhas preocupações, estou feliz por ter aberto um canal no YouTube, pois abriu muitas mais portas. Pessoas de todo o mundo estavam fazendo minhas receitas, o que mostra o quão incríveis são essas plataformas de mídia social online. Realmente são, se você as usar corretamente. Nunca antes eu tinha ensinado, falado para a câmera, mas tudo veio muito naturalmente para mim. E sinto que há um aspecto do fato de eu ser, digamos, mais jovem que o padeiro britânico médio. E acho que foi um pouco revigorante para as pessoas verem. Além disso, tenho o conhecimento adicional do que aprendi na escola de confeitaria. E sempre digo que meu equilíbrio é meu alto nível de aprendizado em confeitaria, mas também como cozinheira caseira. E então meio que encontro no meio, e é isso que eu sou. Sou totalmente a favor de cortar caminhos e facilitar as coisas, mas também sou apaixonada pela qualidade dos ingredientes e, claro, pela aparência final. Após abrir meu canal no YouTube, mais oportunidades surgiram. Por exemplo, a empresa Tastemade me convidou para ser uma das suas influenciadoras no Reino Unido. Então, eu estava criando receitas e conteúdo para eles, além de ir ao estúdio deles e apresentar quase meus próprios programas de culinária para suas plataformas, bem como Snapchat, Instagram, Facebook, todo tipo de coisa, e assim me tornando mais uma personalidade do que apenas uma confeiteira. Então, durante esse tempo, minha presença no Instagram e no YouTube também cresceu muito mais, e eu me tornei muito mais consciente do que estava publicando. Em algum momento, tentei brincar com a ideia de me tornar também uma influenciadora de estilo de vida, mas isso realmente não veio naturalmente para mim, então eu apenas toquei no assunto e depois decidi que o bolo era meu refúgio seguro. Então, estive trabalhando em casa todo esse tempo e decidi que era hora de separar casa e trabalho. Então, aluguei uma cozinha maior, que você pode ter visto em meus outros vídeos, e consegui fazer maiores quantidades de bolo e continuar gravando para o YouTube também. Foi nesse ponto que uma das lojas de departamentos mais prestigiadas de Londres entrou em contato e me pediu para fornecer-lhes meu bolo. Você pode ter ouvido falar da Harrods e da infame seção de alimentos da Harrods, e quando eles entraram em contato, eu literalmente caí da minha cadeira. Eu não podia acreditar que uma loja tão sofisticada queria fornecer meus bolos, e então comecei a fornecer pedidos personalizados para a Harrods. Acho que nesse ponto senti que tinha alcançado um nível em que podia, em primeiro lugar, cobrar adequadamente e me tornar um produto mais exclusivo, porque também estava ensinando. Então, não havia uma linha de confeiteiros abaixo de mim, produzindo centenas de bolos diariamente. Eram criações sob medida e o tempo gasto com meus clientes, especialmente para bolos de casamento, também era valioso. E claro, eu tive a sorte de chegar a este estágio. Eu estava muito envolvida no mercado de casamentos também. E provavelmente estava fazendo pelo menos 1 ou até 2 bolos de casamento por semana durante os meses de verão. Você provavelmente percebe que meus designs de bolo são bastante únicos e eles se tornaram cada vez mais populares, especialmente entre casais mais jovens que buscavam algo diferente. Então, me pediram para fazer um bolo para Rihanna, o que provavelmente ainda é um dos meus momentos mais marcantes. Recebi um e-mail solicitando um bolo personalizado, mas não pude obter mais detalhes sem antes assinar um acordo de confidencialidade. E tudo que eu vi foi a assinatura do e-mail da marca da Rihanna. E eu pensei, meu Deus, acho que estou prestes a fazer um bolo para a Rihanna.
Então eu fiz este bolo para o aniversário da marca Fenty X Savage da Rihanna e tive que entregá-lo em um local super secreto em Londres. E entreguei e apenas esperei. Agora eu não podia contar a ninguém sobre este bolo porque eu tinha que esperar até que a Rihanna o postasse ela mesma. Agora, ela nunca acabou postando. Ela não era obrigada a fazer isso, mas uma foto da história de alguém começou a circular na internet. As pessoas me enviavam essa foto porque reconheceram o estilo do bolo, pensando que era meu, mas eu não podia dizer nada devido ao acordo de confidencialidade que assinei. Havia uma foto da Rihanna cortando o meu bolo e eu só pensava, acho que não consigo fazer um bolo para mais ninguém nunca mais. Pensei ter alcançado o topo, mas não. Continuei criando bolos e ensinando. Nesse período, devido ao crescimento das minhas plataformas, iniciei trabalhos com empresas e estabeleci parcerias remuneradas. Eu estava criando bolos personalizados para clientes, fazendo meu canal no YouTube, trabalhando com empresas em parcerias pagas para mídias sociais e dando workshops. Então eu estava ensinando em diferentes escolas, bem como viajando para o exterior algumas vezes e organizando meus próprios workshops em lugares como KitchenAid e alguns outros lugares em Londres. Então agora eu vou falar um pouco sobre meu lado pessoal. Então eu sei o que a maioria de vocês está pensando sobre por que eu me mudei para Tel Aviv, porque acho que me perguntam isso diariamente. Se você não é de Londres, provavelmente está pensando por que você deixou a cidade? Tudo estava indo bem para você, negócios, clientes, etc. Israel sempre foi meu segundo lar. Sou judia e tenho família aqui, mas acima de tudo amo absolutamente o país e o estilo de vida. Felizmente, vínhamos para cá pelo menos 2 vezes por ano, já que meus avós também moravam aqui. Então eu cresci com este país sendo uma segunda casa. Então, conforme fui ficando mais velha, decidi onde realmente poderia me ver crescendo e, espero, mais tarde formando minha própria família, e fui mais atraída pelo estilo de vida em Israel. Então, durante os últimos anos antes de me mudar, tentei pensar como eu posso transferir meu trabalho do Reino Unido para cá. Felizmente, metade do meu trabalho é realmente online e você não precisa estar em um lugar específico para trabalhar online, porque online é global e muitos dos meus seguidores estão realmente nos Estados Unidos da América, então foi meio que uma prova de que eu poderia estar em qualquer lugar. Além disso, o voo do Reino Unido para Israel é de 4, talvez 4 horas e meia, então é extremamente viável também. E claro que minha família imediata ainda está em Londres. Então a ideia era me mudar para cá, mas constantemente voar entre os dois. Antes de fazer a mudança, organizei alguns workshops para testar o mercado e isso mostrou que havia uma enorme lacuna para os meus tipos de bolos. Então, não apenas o meu estilo exato, mas a ideia de um bolo em camadas com creme de manteiga no meio era um conceito totalmente novo, principalmente por causa do calor, mas também porque os bolos não são realmente o centro de uma celebração aqui. Geralmente, um bolo é um tipo de bolo comercial com alguns confeitos por cima e assim por diante. Atualmente, a ideia de um bolo como peça central está ganhando popularidade. Então, minha oficina está completamente esgotada e eu estava toda de volta novamente, o que me fez pensar que realmente existe uma lacuna de mercado para isso. Em uma dessas oficinas, conheci minha atual sócia, Liat. Então, Liat está no país há mais de 12 anos agora e é uma decoradora de bolos autodidata. Sem saber disso na época, o sonho de ambas era abrir um espaço de estúdio de oficina. Eu já tinha pensado na ideia quando estava na Inglaterra, mas senti que havia muita concorrência, então a ideia de abrir um estúdio no centro de Tel Aviv era o meu sonho, e descobri que também era o dela. Liat e eu decidimos tomar um café para discutir a ideia de fazer isso juntas, e graças a Deus o fizemos, pois tem sido a experiência mais incrível. Eu não sei como teria feito isso sozinha. Então, eu estava planejando minha mudança cerca de 1 ano antes da minha mudança real e comecei a redirecionar o foco do meu trabalho para mais online e ensinando em preparação. E claro, a ideia era sempre voltar e ainda criar bolos sob medida, bolos de casamento, etc. Janeiro 2020, eu estava me mudando em 3 meses e esse vírus estranho surge na China. E os próximos meses foram bastante estranhos porque parecia que estava ficando um pouco sério, mas eu ainda estava me mudando no dia 4 de março e isso definitivamente estava acontecendo. Eu tinha organizado meu frete, não estava mais aceitando pedidos de bolo em Londres, estava totalmente pronta para me mudar. A semana da minha mudança começou a ficar bastante sério no sentido de que comecei a me preocupar se meu voo seria cancelado.
Voos estavam sendo cancelados, mas o meu não foi. E estava extremamente cheio, porque, obviamente, eles haviam movido pessoas de outros voos para o meu voo. No meu voo, vi muitas máscaras, mas não era obrigatório usá-las. Ouvi algumas tosses que, agora que penso nisso, soa um pouco preocupante, mas cheguei a Israel para... E o plano era já voltar em algumas semanas. E a maneira como me despedi de todos foi: vejo vocês em algumas semanas porque vou voltar para a Páscoa, que era um mês depois. Mal sabia eu que 6 dias depois de pousar no aeroporto de Tel Aviv, o país entrou em total confinamento. Não poderia ter planejado um momento melhor para mudar de país. Não vou mentir, foi horrível. Houve algumas lágrimas, especialmente porque, infelizmente, minha avó faleceu. Ela foi uma das primeiras pacientes da Covid e... O funeral foi no Zoom. Eu não pude voltar de avião. Foi realmente difícil. Então, não só eu tinha planejado voltar para ver minha família, ninguém conseguiu viajar. O mundo praticamente parou. Eles fecharam o aeroporto aqui, mas você tem que continuar. Minhas coisas ainda estavam em algum lugar no oceano. E então eu pensei o que eu poderia fazer enquanto isso, e então eu tive essa ideia de ensinar virtualmente. Agora lembre-se que neste ponto, em 2020, tudo se moveu para online, tudo era via Zoom, todos estavam em casa, então na verdade essa ideia não era tão estranha. Eu nunca teria pensado em fazer isso antes da Covid. Então eu consegui interessar algumas pessoas, e o que eu percebi é que quando eu ensino, eu mal toco no bolo de alguém. Tudo se resume a como você segura uma espátula, onde aplicar a pressão, e você só precisa de orientação, por isso funcionou tão bem. E conquistei muitos clientes satisfeitos. Eu estava ensinando pessoas em todo o mundo, incluindo LA, Bélgica, Londres. Eu tive alguém na Austrália em um determinado momento, então eu realmente aproveitei ao máximo este mundo online. Então, além das aulas virtuais individuais que ainda estou oferecendo, tive a ideia da minha série Voltando ao Básico. A panificação se tornou muito popular durante o lockdown, então aproveitei para criar receitas básicas que não precisam de batedeira e usam poucos ingredientes. Muitas pessoas recriaram a receita, então continuei a série, como você deve ter visto no meu canal. Então, à medida que os lockdowns foram diminuindo, Liat e eu pudemos começar a procurar lugares, porque ainda estávamos muito focadas na ideia de abrir um estúdio. Acabamos encontrando um lugar no centro de Tel Aviv, uma localização incrível, realmente central e grande o suficiente para comportar exatamente o que procurávamos. E assim nasceu a Baker Street Tel Aviv. Agora, as pessoas nos chamam de loucas por abrir um negócio durante uma pandemia global. Fomos fechados cerca de 4 vezes por causa das várias situações ocorrendo, mas na verdade se tornou uma atividade amigável ao corona, especialmente porque locais maiores e até restaurantes ainda não estavam abertos. Ainda conseguimos manter dentro das limitações e é tudo o que poderíamos desejar. Farei um estúdio em breve para uma turnê, então você poderá ver exatamente do que se trata a Baker Street. Se você está no Instagram, confira nosso canal e veja todas as oficinas que estamos fazendo. Então, desde que o estúdio abriu em agosto passado, passei a maior parte do meu tempo lá, seja preparando para oficinas ou ensinando a mim mesma. Também tive a sorte de encontrar um bom apartamento para continuar meu YouTube, além de continuar com parcerias pagas com pessoas online. Assim que voar e fazer quarentena voltar ao normal, pretendo visitar mais o Reino Unido. Enquanto isso, sigo com minhas sessões virtuais individuais. E é assim que cheguei onde estou hoje. Agora, tem sido uma verdadeira montanha-russa. E eu diria que nada saiu conforme o planejado, mas estou muito grata por tudo e agradecida por cada oportunidade que me surgiu. Foi difícil, foi divertido, foi prazeroso, foi desafiador. Acredito que vivenciei todas as emoções possíveis em algum ponto da minha jornada. Gostaria de poder prever o futuro, mas se algo aprendemos no último ano é que não podemos planejar e apenas temos que viver o presente. Meu namorado e eu estamos nos mudando para morar juntos neste momento. Então você verá mais uma mudança de cozinha. Se você acompanha meu Instagram, com certeza documentarei minha mudança em breve. Mas eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um de vocês pelo seu contínuo apoio. Desde que fiz minha animação, programa de culinária, há cerca de 10 anos atrás, eu não imaginava que estaria sentada aqui agora contando essa história. Então, obrigada! Espero que tenham gostado de ouvir sobre minha trajetória e como cheguei aqui.
Se há algo que você gostaria de saber sobre mim ou sobre bolos, adoraria descobrir. Por favor, escreva nos comentários abaixo. Obrigada mais uma vez pelo seu apoio contínuo. Por favor, inscreva-se neste canal e curta este vídeo porque cada like ajuda. E vejo vocês muito em breve em uma cozinha diferente para mais tutoriais.